39º dia. Só em 1299 conseguiria Felipe o Belo acabar a guerra com a Inglaterra. A trégua acordada por Benedicto Gaetani se foi desenvolvendo morosamente, sem que as nações em pugna cedessem suas intenções de reanudar a contenda. Finalmente, mediante o Tratado de Montreuil, a guerra terminou graças a condições próprias da época. Eduardo I, rei da Inglaterra, se casaria com Margarita, irmã de Felipe IV, enquanto que Eduardo II, filho do inglês, se comprometia com Isabel, menina de 4 anos, que era a única filha do francês. Isabel levaria como dote o ducado de Guyenne, mas os ingleses não pisariam por hora em território francês. No ano seguinte, Felipe ocupa com suas tropas o condado de Flandres e fecha o cerco estratégico. Corre, pois, o ano de 1330, quando Felipe o Belo completa os 2 primeiros passos do modo de vida estratégico, desde a função régia. Realizou o princípio da ocupação do território do reino e aplicou o princípio do cerco. E os campos se preparam para a exploração racional da agricultura e da pecuária. A estratégia hiperbórea alcança então seu mais alto grau de desenvolvimento e quase não existe poder sobre a terra capaz de se opor ao rei do sangue e à nação mística. Soou a hora do estado carismático, no qual o rei e povo são uma só voz e vontade. A detenção do bispo de Pamiers, que desencadeará a última reação de Bonifácio VIII, mostrará claramente a existência do estado carismático. Bernard de Soissette, bispo de Pamiers, era, na realidade, um espião golem. Se lhe havia encomendado a missão de investigar no Languedoc a existência de uma sociedade secreta, à qual presumidamente pertenceriam os conselheiros de Felipe o Belo. Logo, de paciente trabalho, chegou a uma assombrosa conclusão. Efetivamente existia uma suja conspiração contra a Igreja Golem. Nela confluíam os cátaros, que reapareciam surpreendentemente organizados, os franciscanos espirituais recentemente excomungados e alguns membros da Ordem dos Predicadores, especialmente espanhóis. As disputas entre inquisidores e hereges eram a todas as luzes simuladas, e se advertia facilmente que atrás do complô estava a mão de Felipe o Belo, que protegia pessoalmente todos os envolvidos. Antes de ser descoberto pelos senhores do cão e ser detido e acusado de alta traição, o bispo de Pamiers conseguiu enviar seu informe a Bonifácio VIII, que exigiu ao rei da França sua imediata libertação. Isso não era possível sem correr o risco de que se conhecessem mais detalhes sobre os Dominicanes, de modo que se o acusou formalmente de estar involucrado num plano sedicioso a serviço da coroa de Aragão. Seria julgado por um tribunal civil, o que estava em total contradição com o direito canônico, que proibia os bispos de comparecer ante tribunais seculares. A necessidade de contar com o bispo de Pamiers para obter testemunho contra Felipe o Belo e o desafio que era na época o processo civil de um bispo causaram a ira de Bonifácio VIII. Sua resposta seria a bula Ausculta Fili, despachada para a França em dezembro de 1301, junto com outras de menor importância. Nela, Bonifácio criticava violentamente a reforma jurídica e administrativa do rei. Voltai, meu filho muito amado, ao caminho que leva a Deus.
e do qual vos apartaste, seja por sua culpa ou por instigação de conselheiros malévolos. Sobretudo, não os deixeis persuadir de que não tendes um superior e de que não estáis sujeitos ao Papa, que é chefe da hierarquia eclesiástica. Uma opinião semelhante é insensata, e quem a alente é um infiel, já segredado do rebanho do bom pastor. Aqueles conselheiros malévolos, entre aspas, de logo, não seriam outros que senão os dominicanes. A seguir, Bonifácio expressa que, com o fim de considerar as desordens causadas pela má conduta de Felipe e achar-lhes justo remédio, convoca todos os bispos a um concílio em Roma para novembro de 1302. Durante o mesmo, o rei, que se convida a comparecer, será julgado por seus delitos, entre aspas, e chamado à correção. Felipe IV, claro, não só não se apresentaria, mas proibiria os bispos de abandonar a França sem seu consentimento. Os delitos, entre aspas, que se imputavam ao rei em Ausculta Fili, hoje nos pareceriam perfeitamente soberanos. Era acusado de mudar o sistema monetário, entre aspas, criar impostos desconhecidos, entre aspas, registrar as rendas que a Igreja Francesa emitia para Roma, impor a seus súditos fronteiras nacionais, etc. Cópias dessa bula foram lidas e queimadas publicamente em toda a França, gerando um movimento popular de indignação contra o despotismo teocrático do Papa. Como adiantei, Dr. Signagel, com Ausculta Fili se apresentou a oportunidade de exibir a nação mística, com essa nova estrutura do Estado que pacientemente criaram os legistas dominicanes. Essa transformação, ou essa demonstração, se realizou exatamente em 10 de abril de 1302, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, e pode-se considerar como a primeira constituição do moderno Estado francês. Ali se reuniram representantes de todas as províncias francesas, razão pela qual se denominou de Estados Gerais, aquele congresso. Mas o realmente novo eram as 3 ordens que compunham a Assembleia. Quer dizer, os representantes da nobreza, do clero e das cidades. Esses últimos presentes pela primeira vez em um conselho presidido pelo rei. Deve-se situar naquele momento do século XIV para apreciar em sua verdadeira dimensão a inovação que era incluir junto a nobres e eclesiásticos representantes da classe plebeia. E isso não como um direito democrático, arrancado por força a tiranos sangrentos ou reis fracos, mas pelo reconhecimento real de que o povo participa da soberania, tal como afirma a sabedoria hiperbórea. Naturalmente, na terceira ordem estavam representados os distintos estratos que integravam o povo da nação mística, principalmente a nova e pujante burguesia, formada por comerciantes, mercadores e pequenos proprietários, os grêmios de artesanatos e construtores, os campesinos livres, etc. Destacada a atuação na organização daquela primeira Assembleia das 3 ordens, coube aos dominicanos, especialmente os 3 nomeados, Pierre Flotte, Robert de Artois e o Conde de Saint-Pol. Pierre Flotte falou ao parlamento em nome do rei, e suas palavras ainda são lembradas. O Papa nos mandou cartas nas que declara que devemos submeter-nos a ele
no que se refere ao governo temporal de nosso reino, e que devemos acatar não só a coroa de Deus, como sempre se acreditou, mas também a da sede apostólica. Conforme essa declaração, o pontífice convoca os prelados deste reino a um concílio em Roma, para reformar os abusos que ele diz terem sido cometidos por nós e nossos funcionários na administração de nossos estados. Vós sabeis, por outra parte, que de que modo o Papa empobrece a Igreja da França ao deixar a seu arbítrio benefícios cujas arrecadações passam a mãos estrangeiras. Não ignorais que as igrejas são esmagadas por demandas de dízimos, que os metropolitanos não têm autoridade sobre seus sufragâneos, e nem os bispos sobre seu clero, que, numa palavra, a corte de Roma, reduzindo a nada o episcopado, atrai tudo a si, poder e dinheiro. Deve-se pôr fim a estes desmandos. Os rogamos, portanto, como senhores e amigos, que nos ajudeis a defender as liberdades do reino e as da Igreja. No tocante a nós, não duvidaremos de ser necessário sacrificar, por este duplo motivo, nossos bens, nossa vida e, se a circunstância exigir, nossos filhos. A posição de Felipe o Belo foi apoiada de forma coletiva pelos Estados Gerais. Os nobres e as cidades subscreveram cartas nas que rechaçaram, com duros termos, as acusações contra o rei e denunciavam, por sua vez, a intenção do Papa de converter o reino num feudo eclesiástico. As cartas foram enviadas, não ao Papa, mas ao Sacro Colégio. Ademais, juraram defender com seu sangue a independência da França e declararam que, com relação aos assuntos do reino, ninguém existia mais alto que o rei, nem o imperador, nem o Papa. Os cardeais, desde logo, tentaram abafar a situação pelo modo descortês de referir-se ao Papa. Mas as relações se envenenavam cada vez mais. Durante a Assembleia, tinham se tornado públicos os mais atrozes crimes atribuídos a Bonifácio VIII: roubo da investidura papal, assassinato, simonia, heresia, sodomia, etc. E aquela falta de autoridade moral de quem pretendia se arvorar soberano supremo foi divulgada em todos os cantos do reino pelos publicitários de Felipe o Belo. O povo estava então com seu rei e não reagiria adversamente frente a qualquer tentativa de limitar as ambições de Bonifácio VIII. Quanto aos bispos, se encontravam no seguinte dilema: se iam ao concílio, seriam considerados inimigos pessoais do rei. Poderiam ser acusados de traição, e, tal como ocorrera ao bispo de Pamiers, julgados por tribunais civis. Mas, se não assistiam, seriam excomungados por Bonifácio VIII. Entretanto, apesar das terríveis retaliações prometidas aos que não fossem a Roma, a maioria dos bispos estavam pelo rei, a quem consideravam como um representante mais digno da religião católica. Só os Golem e os espiões de Felipe IV iriam em novembro para o concílio. Quer dizer, só iriam 36 dos 78 bispos franceses. Mas antes do concílio, em 11 de julho de 1302, um desgraçado evento veio pôr em luto a corte mística de Felipe o Belo. Para sufocar a rebelião geral que tinha se desatado em Flandres, Felipe envia um poderoso exército de cavaleiros, que é aniquilado naquele dia na Batalha de Courtrai. E no campo de batalha ficam para sempre
o inestimável Pierre Flotte, Robert d'Artois e o Conde de Saint-Pol, 3 senhores do cão, cuja atuação foi o principal fator de êxito da estratégia de Felipe IV. Imediatamente são promovidos outros dominicanes, ainda mais temíveis que os 3 mortos: Guilherme de Nogaret, Enguerrand de Marigny e Guilherme de Plazian. Durante o concílio não se toma nenhuma medida contra Felipe IV, pois, como na fábula, não existiria nenhum rato disposto a colocar o sino no pescoço do gato. No entanto, a fúria de Bonifácio não tem limites quando lhe informam que na França se confiscaram os bens dos bispos presentes e se lhes processaram por alta traição. Assim, em 18 de novembro, publica a bula Unam Sanctam, que seria considerada a mais completa exposição jurídica jamais realizada em favor do absolutismo papal e sacerdotal. Impossibilitados de tomar outras medidas mais efetivas contra Felipe o Belo, os Golem tentam travar uma polêmica jurídica sobre o tema do poder espiritual e do poder temporal. Por isso, Bonifácio volta a insistir sobre a analogia das 2 espadas. A tática consiste em conseguir que se aceite como um silogismo a verdade de que a espada espiritual está por cima da espada temporal. Admitindo isso, se segue com a identificação do Papa com a espada espiritual e do rei com a espada temporal. A conclusão, evidente e lógica, é que o rei deve se submeter ao Papa, cumprindo com a vontade de Deus, entre aspas. A ideia não era nova, mas agora se elevava a dogma oficial da Igreja, e seu rejeite implicaria o pecado de heresia. Recordemos, Dr. Signagel, as principais conclusões da bula. Para começar, afora a existência de uma só igreja, negando a recente acusação dos dominicanos de que dentro da Igreja Católica existe uma igreja golem, herética e satânica, da qual Bonifácio VIII seria um dos chefes, daí o nome da bula, Unam Sanctam Ecclesiam. Nessa única igreja, estamos obrigados a crer, porque fora dela não há salvação nem perdão dos pecados. E essa única igreja é análoga a um corpo orgânico, no qual a cabeça representa Jesus Cristo e também o Papa, o vigário de Jesus Cristo. Portanto, nessa única igreja há um só corpo, uma só cabeça, e não 2 cabeças como se fosse um monstro, a saber, Jesus Cristo e o vigário de Jesus Cristo. Pedro e os sucessores de Pedro são a cabeça da igreja. Por isso, as espadas espiritual e temporal estão sujeitas ao poder da igreja. A segunda deve ser usada para a igreja e a primeira pela igreja. A primeira pelo sacerdote e a segunda por mãos dos reis e cavaleiros, mas pela vontade e conformidade do sacerdote. Uma espada, no entanto, deve estar a serviço da outra, e a autoridade temporal sujeita ao poder espiritual. O rei não deve se imiscuir nos assuntos da igreja, por exemplo, no que se refere às suas rendas, pois se o faz está a cometer um grave erro e interfere com o poder espiritual, e o Papa está obrigado a julgá-lo e chamá-lo à obediência, sem que, pelo contrário, nada sobre a terra possa julgar o Papa. Vemos isso claramente na apropriação de dízimos, tanto na glorificação como na santificação, na recepção desse poder e no governo das coisas. Porque, como a verdade testifica, o poder espiritual deve instituir e julgar o poder terreno,
este não sendo corretamente exercido. Portanto, se o poder terreno erra, pode ser julgado pelo poder superior. Mas se em verdade erra o poder supremo, este só pode ser julgado por Deus, não por homem nenhum. Vale dizer que todas as acusações contra Bonifácio VIII expostas durante a Assembleia dos Estados Gerais e transcritos nas cartas aos cardeais carecem de valor por provir dos que não têm capacidade espiritual para julgar os atos do Papa. Só Deus pode fazê-lo. E crer no contrário é manifesta heresia. Portanto, quem quer que resista a esse poder assim ordenado por Deus, resiste à lei de Deus, a menos que pretenda a existência de dois princípios como os maniqueus. Pelo que declaramos, dizemos e definimos que é totalmente necessário para a salvação que todas as criaturas humanas estejam sujeitas ao sumo pontífice romano. Porro sub esse Romano Pontífice, homini humanae creaturae declaramos, decimus et definimus homino esse, de necessitate salutis. A luva estava jogada no rosto do rei da França, e se advertia claramente nas palavras da bula a intenção de excomungá-lo. Nos seguintes 4 meses, Felipe o Belo e os dominicanos celebram várias reuniões secretas. O prestígio de Bonifácio VIII caiu mais baixo que nunca na França, logo da bula Unam Sanctam. É a hora, propõem os senhores do cão, de depor o Papa. Uma vez decapitado o dragão Golem, seu corpo será inerte. No entanto, o argumento da ilegitimidade de sua investidura não conta com o respaldo unânime da Universidade de Paris, requisito necessário para fundamentar a imposição de uma nova eleição papal. Cobra força, entretanto, a ideia de apresentar uma acusação de heresia. A heresia, segundo o direito canônico, é causal da destituição do Papa e conta com antecedentes históricos. Claro que, para provar tal acusação e derivar disso a substituição do Papa, se requeria um concílio geral. Felipe IV se dispõe, então, a forçar a convocatória a um concílio que julgue a conduta herética, entre aspas, do Papa. Confia em fazer valer ali o número de seus bispos nacionais. Os senhores do cão o acompanharão, instrumentando uma campanha de denúncias de heresia contra Bonifácio VIII, como modo de influir moralmente sobre os bispos e também sobre os nobres e as cidades. Guilherme de Nogaret e Guilherme de Plazian se oferecem para oficiar de acusadores, sendo escolhido o primeiro para desempenhar uma missão secreta na Itália, o que não lhe impediria de iniciar a campanha de acusações, rogando publicamente ao rei que defenda os cristãos da maldade de Bonifácio VIII, entre aspas, e o segundo para acusar publicamente o Papa. Em 12 de março de 1303, Guilherme de Nogaret, ante o Conselho de Ministros do Rei, lê e firma um manifesto, o que em seguida é copiado e publicado em todo o reino. Dizia assim: o glorioso príncipe dos apóstolos, o bem-aventurado Pedro, falando em nome do Espírito, nos disse que, como nos tempos passados, assim como nos vindouros, surgirão falsos profetas, que sabotarão o caminho da verdade, e que em sua codícia e por meio de palavras enganosas andarão em meio de nós, seguindo o exemplo desse Balaão, que se satisfazia com o prêmio da iniquidade. Para impor seus castigos e fazer ouvir suas ameaças, Balaão contava com uma criatura bestial que, dotada de fala humana,
proclamava os desatinos do falso profeta. Estas coisas que foram anunciadas pelo pai para a patriarca da igreja, as vemos agora com nossos próprios olhos, realizadas letra por letra. Em rigor à verdade, ali está sentado na cadeira do bendito Pedro esse mestre de embustes, que, apesar de ser maléfico, malfaisante, em todas as formas possíveis, é chamado ainda benéfico, Boniface. Ele não entrou pela porta, no átrio do nosso Senhor, como pastor e lavrador, mas como assaltante e ladrão. Apesar de estar vivo, o verdadeiro esposo da igreja, Celestino V, ousou violentar a esposa por meio de abraços ilegítimos. O verdadeiro esposo não teve participação nesse divórcio. De fato, segundo dizem as leis humanas, nada mais oposto ao consentimento que o erro. Não pode casar quem, enquanto digno esposo vive, manchou o matrimônio com adultério. Agora bem, como tudo que se perpetua contra Deus é um delito e uma injúria que se comete contra todos, e no que a um delito tão grande se refere, o testemunho do primeiro que chegue deve ser recebido, ainda que seja o da esposa, ainda que seja o de uma mulher maculada. Eu, por conseguinte, igual à besta que, mediante o poder de Deus, foi dotada com a voz de um homem verdadeiro, para que reprovasse os desatinos do falso profeta, que chegou a maldizer a gente bendita, dirijo a vós minha súplica, o mais excelente de todos os príncipes, nosso senhor Felipe, pela graça de Deus, rei da França, de que, depois do exemplo do anjo que mostrou a espada desnuda a esse maldizente do povo eleito, vós, ungidos para cumprir a justiça, tereis de opor a espada a estulto e mais fatal Balaão, e impedir-lhe de consumar o dano que está preparando contra o povo. O dano consistia na excomunhão do rei e a liberação de todos os cristãos franceses de cumprir com o juramento de fidelidade, com o que o reino ficaria interditado e poderia ser conquistado legitimamente por aquele que o Papa autorizasse. Tais os planos que preparava Bonifácio VIII e que os espias de Felipe IV lhe informavam periodicamente. Por outra parte, como efeito do manifesto de Nogaret, não se tomou nenhuma medida oficial, mas pronto o povo começou a referir-se ao Papa como Maléfico VIII, o que explica o porquê dos gascões terem na França a mesma fama que os andaluzes têm na Espanha. Até agora, o nosso estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estaremos estudando o 40º dia. Boa noite a todos e bom descanso.